Você quer ser o novo outlier brasileiro? Então preste atenção nesse vídeo. Com certeza você já se perguntou o que faz de uma pessoa ser ruim no seu trabalho, ser mais ou menos, ser boa ou ser um fora de série. Alguém completamente fora da curva. Conhecido como outliers. Será que essa fora da curva seria o QI, a sorte, o talento ou realmente o trabalho? Você vai ser promovido. Mentira. Verdade. Nesse livro, o Outliers, um best-seller americano, eles falam sobre como os outliers se formaram e dão algumas pistas pra gente. Por exemplo, a Universidade de Berlim, na Alemanha, ela fez uma pesquisa com alguns violinistas e descobriu que professores de violino tinham treinado em torno de 4.000 horas durante a sua vida. E se tornaram um professor. Que violinistas muito bons, eles tinham o dobro dessa carga horária. Eles tinham feito em torno de 8.000 horas de trabalho e treinamento. E descobriram que os foras de série tinham um número mágico, em torno de 10.000 horas de treinamento. Essas pessoas treinaram em torno de 20 horas por semana durante 10 anos. E assim se transformaram em foras de série. E se nós formos buscarmos na biografia e na história de vários cantores, músicos, jogadores de futebol, programadores de computação, como o caso do Bill Gates, que vem a nascer em 1955, essas pessoas realmente tiveram mais de 10.000 horas de contato com o seu instrumento, com o seu trabalho ou com o que nós chamamos de talento. E percebam, crianças são selecionadas no colégio muito cedo. Então você olha para aquela criança e diz, meu, como ela é bonita, como ela dança bem, como ela canta bem, ou é um ótimo jogador de vôlei, se dá muito bem com a bola de basquete, é um ótimo jogador de futebol. Esse livro também faz uma pesquisa sobre crianças e tenta identificar por que crianças que estudaram na mesma classe, no mesmo colégio, no mesmo espaço temporal, têm desempenhos tão diferentes. Se nós chegamos à conclusão que outliers não dependem exclusivamente de QI, nem de sorte, nem de talento, mas sim de trabalho duro e de 10.000 horas de treinamento, existe um fator externo que também colabora com esse desempenho. Observem as pesquisas realizadas. Descobriram que crianças que nasciam em janeiro, fevereiro e março eram crianças que tinham mais aptidão esportiva. E não se sabia o motivo. Por que no hóquei americano, por que no basquete, por que no futebol, os atletas das seleções desses países tinham nascido no início do ano. Por que isso? Descobriram então porque as crianças, a partir da segunda série, terceira série do primário, quarta série do primário, começavam a ser selecionadas por seus professores. E como as crianças são selecionadas por aptidão numa aula de educação física, por exemplo? Quando elas mostram desempenho. Aquela criança que já sai jogando futebol, já vai com a bola, ou já sai quicando a bola de basquete, ou já dança muito melhor, já é solicitada do grupo, já é tirada do grupo pelos seus professores para que ela desempenhe esse papel específico no esporte, o que ela tem aptidão. Mas se descobriu que o desenvolvimento das crianças em um ano de vida, ele é muito expressivo. Ele forma uma curva ascendente muito grande. Então uma criança que tem 6, 7, 8 anos de idade, que faz aniversário em janeiro e a que faz aniversário em dezembro, a sua capacidade cognitiva e de movimentos é muito discrepante. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe disso. A criança tem um desenvolvimento motor muito grande durante um ano. Então o menininho, a criança que joga em janeiro com 6 anos, é completamente diferente da criança que vai fazer aniversário de 6 anos em dezembro.
E se descobriu que sempre que a gente dá atenção para alguém, sempre que a gente diz que esse alguém tem um potencial, a tendência é que esse potencial seja ainda mais aumentado e expandido. Quando você é pai e chega para uma criança e incentiva que ela lê muito, que ela é um ótimo dançarino, que ela é um ótimo cantor, que ela vai muito bem com os números, a criança aceita essa informação e começa a se desempenhar e estudar mais essa aptidão. E depois a gente chama isso de dom ou de talento. Mas não podemos confundir que dom e talento talvez seja treinamento, aptidão e a forma com que a pessoa se comporta no ambiente social. Pensando nesses números, chegaram às 10.000 horas, o número mágico dos outliers. A primeira dica do livro se resume a isso, então. E o que ela se mistura com o momento econômico? Que se você quiser realmente ser um fora de série, se você quiser ser muito bom na sua profissão, se você quiser ser muito bom em alguma coisa, a primeira coisa que você precisa não é ter um QI alto, nem sorte, nem talento. Você precisa de muito trabalho, muita dedicação e principalmente muito estudo. É dessa forma, estudando, que você vai se destacar no meio econômico. Dessa forma, estudando quais são as taxas de juros praticadas no seu país, como é que funciona a banda cambial, o que o governo influencia diretamente na receita do fundo de investimento o qual eu estou investindo, da empresa que eu comprei ações ou até do meu negócio. Estudando as bases de alíquota tributária, receita recorrente, o SAS, o ROI, o custo de aquisição por cliente, enfim. A partir do momento que você entende mais de um negócio, a sua chance de êxito é muito maior. Vamos para a segunda informação para completar esse raciocínio. Foi feito um apanhado das 75 maiores fortunas da história da humanidade. Desde o tempo dos faraós, os grandes senhores feudais, reis, rainhas, grandes impérios, e se descobriu que nesses 75 homens que foram os mais ricos da história, 14 homens nasceram em 9 anos de diferença. Esses 14 homens nasceram entre 1831 e 1840. Inclusive o primeiro homem mais rico da história, que é o Rockefeller, e o segundo homem mais rico da história, que é o Carnegie, nasceram nessa época. E ambos são americanos. Nasceram nos Estados Unidos da América. Será que isso é coincidência? Ou será que quando a gente tem uma aptidão de 10.000 horas, quando a gente trabalha muito, a gente também tem que contar com a macroeconomia, ou seja, o lugar onde nós encontramos, onde nós nascemos e aonde nós colocamos a nossa energia de trabalho. Esses homens, esses 14 homens entre os 75 mais ricos do mundo, nasceram entre 1830 e 1840. E eles estavam prontos e aptos após seu trabalho, suas especializações, entre 1860 e 1870. O que aconteceu nos Estados Unidos nessa época? O que ajudou esses homens a se desenvolverem? 3 grandes revoluções: petróleo, ferrovias e Wall Street. Não é coincidência. Todo o mercado americano estava pronto para receber os outliers, os homens fora de série, que movimentariam realmente o momento mais mágico da economia mundial da história, que é essa época da década de 60 e 70. O que nós podemos aprender com isso? Não basta você estar preparado, não basta você ser o melhor jogador de uma cidade do interior, mas imagina você ser o melhor jogador numa escolinha do Barcelona, na Espanha. Imagina você fazer balé na Rússia. Então você depende de todo um ambiente favorável. E com isso que eu fecho a analogia no Brasil. O Brasil vive nesse momento o seu melhor momento da história no custo do capital. Ainda não é uma realidade nos bancos comerciais, mas a nossa taxa Selic está em 4,5%, a mais baixa da história. Isso vai fazer com que investidores saiam de operações de renda fixa, como a poupança, o Tesouro Direto, alguns fundos de investimento, buscando oportunidade, buscando bons negócios, buscando pessoas outliers, pessoas especializadas no seu trabalho que gerem riqueza, que gerem negócio. E por todo esse pensamento é que nós criamos o modelo da InvestWeb, uma crowdfunding que vai unir
investidores, pessoas que querem rentabilizar o seu dinheiro com o momento econômico do Brasil, onde nós vamos ter o surgimento de várias startups, que nós vamos voltar ao boom econômico da construção civil e vamos voltar a negócios como franquias. Esse é um modelo de negócio que precisa ser observado. É esse modelo que a gente acredita nesse momento. Uma união macroeconômica do movimento do Brasil, dos movimentos de China, Estados Unidos, Europa, crises mundiais que temos, desvalorização cambial, para que as pessoas preparadas realmente tenham acesso a capital e aí sim possam gerar ótimos negócios, diminuindo o desemprego no Brasil, fator determinante, e trazendo pares, trazendo pessoas que tenham energia e vontade de trabalhar. Mas para que tudo isso aconteça, lembre-se de uma coisa, é preciso trabalhar, colocar a sua energia em prol do seu estudo, do seu conhecimento, da sua educação e especialidade. Se você for um outlier, se você entender muito de alguma coisa, com certeza esse momento brasileiro vai fazer com que você una pessoas que tenham interesse de fazer o seu negócio prosperar. É nisso que a gente acredita e queremos no Brasil novos outliers, novas pessoas fora de série que possam fazer com que esse país volte a crescer. Eu acredito nisso, espero que você também. E se você quer receber esse tipo de conteúdo, junte-se a nós nas redes sociais, curta os nossos vídeos, compartilhe e faça parte dessa grande família.